Glória a Deus. Nada pode impedir aquilo que o Senhor projetou para esta noite, na minha vida e na sua vida. Porque a unção de Deus está neste lugar. E ela tem poder de derrubar as muralhas, as fortalezas, o impedimento que o adversário muitas vezes coloca. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 26, na parte A deste versículo. 26, parte A. Que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós apresentamos a Ti em oração. Nós sabemos que a unção de Deus está neste lugar. Nós sabemos, ó Pai amado, que esta unção, ela é capaz de derrubar muralhas. Esta unção, ela tem poder de penetrar os corações, de levar cura, de levar alegria, de levar a certeza que o Senhor, ó Pai amado, tem um controle e o domínio de todas as coisas. A atmosfera neste lugar, ó Pai amado, é de unção. E que essa unção, ó Pai amado, possa alcançar cada vida, cada coração, promovendo aquilo que somente o Senhor pode. A casa é tua, a casa é tua. Nós apenas somos aqui convidados, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade de fazer tudo aquilo que o Senhor projetou para esta noite, para as nossas vidas, para este lugar. Toma minha vida nas tuas mãos, ó Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que grandes coisas o Senhor ainda tem nesta noite. E me apresento diante de Ti, nada sou, que não saia nenhuma palavra da minha boca que seja de mim mesma, mas que em nome de Jesus o Senhor possa tomar o controle da minha vida como canal de bênção neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Nós viemos para cá nesse intuito, não é verdade? Nós viemos no intuito de entregar o nosso culto racional. Mas também é um desejo do nosso coração ouvir, sentir, ouvir a voz de Deus, sentir a presença dEle. E nós já estamos sentindo a presença dEle e ouvindo a voz dEle. E eu glorifico ao Senhor através desses cânticos que aqui foram entoados. O Senhor, de uma forma doce e sublime que só Ele tem, Ele prepara os nossos corações para tudo aquilo que Ele ainda tem a realizar. Hoje, dia 10 de janeiro de 2021, o nosso segundo culto deste ano, segundo culto de domingo, onde nós tivemos o privilégio de ter tido a presença do pastor Daniel domingo passado, dando a abertura do primeiro culto de domingo do ano, onde o Senhor trouxe aqui uma mensagem linda da parte dele, do trono dele, aonde nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça dele, porque todas, é uma afirmativa, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor vem nos relembrando de nossas prioridades. O Senhor vem nos relembrando a cada dia aquilo que às vezes passa desapercebido. E esta mensagem, eu prometo aos irmãos que serei breve, esta mensagem o Senhor ministrou ao meu coração na semana passada. E ela tem como tema identidade. E eu achei interessante que a equipe de louvor trouxe aqui: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Depois o outro hino aqui falou sobre a marca da promessa, né? Eu tenho a marca da promessa. São coisas assim que nós sabemos, nós temos convicção, mas muitas vezes as circunstâncias nos faz esquecer. E o Senhor está nos relembrando através da voz dele doce, suave, que só Ele pode tratar dessa forma aos nossos corações.
E diante deste versículo que nós lemos em Gênesis, somente a parte A, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos a imagem e a semelhança de Cristo. Pelo menos o propósito inicial seria esta imagem e essa semelhança. Mas através do pecado, houve aí uma ruptura. E todos sabem que através do pecado, da desobediência, nós estamos, a humanidade está da forma que está. Mas retratando hoje de identidade, cada um tem uma identidade. Por mais que possamos ser parecidos, por mais que possamos ser até irmãos gêmeos, nós somos diferentes. Nós temos a nossa singularidade, nós temos a nossa individualidade diante de Deus. E o Senhor nos criou único. Não tem outra Ellen Cristina Silva Pereira Marques. Tem uma Ellen Oliveira, mas uma Ellen Cristina Silva Pereira Marques, com essa digital, não tem. Eu sou única. Você é único. Você é única. E é assim que o Senhor nos vê. Nós temos a marca da promessa e o Senhor nos chamou também com um propósito. E isso tem tudo a ver, identidade com propósito. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos qual o propósito que o Senhor tem através de nossas vidas. E eu quero, nessa pequena introdução, te fazer 3 perguntas. E que você possa responder para você mesmo. Quem é você? Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Qual é a imagem que é refletida ali? Você está satisfeito, está satisfeita com o que você vê? Com o que reflete no espelho? Como você se definiria hoje? Eu acho que nesse início deste ano de 2021, eu acho que não tem momento melhor para nós fazermos essa pergunta para nós mesmos. Como eu me defino hoje? Em que se baseia a sua identidade? Qual é o alicerce? Você está alicerçado em quê? Na medida em que o Senhor é conhecido, essas respostas vão sendo respondidas. Cada vez que nos aproximamos de Deus, cada vez que o Senhor é conhecido por nós, essas respostas ficam fáceis de serem respondidas. Mas muitas vezes nós não sabemos responder, porque existe um distanciamento muito grande de nós com Deus. Não são as circunstâncias exteriores na vida do cristão que definem a nossa identidade. Nós devemos saber quem somos, independente de qualquer circunstância, independente do que estivermos vivendo, o que estivermos em nossa volta. E a gente sabe que as circunstâncias desfavoráveis muitas vezes põe para fora, potencializa muitas vezes o que está aqui dentro, a confusão interna dos nossos corações. Porque é na crise que nós manifestamos verdadeiramente quem somos. E quem é você? Quem sou eu? Como eu me defino diante de qualquer situação? Quando as pessoas começarem a entender que são em Deus, começarem a entender que são em Deus, grande parte dos seus problemas vai acabar. Quem elas são diante de Deus. É interessante que quando nós assumimos, como foi louvado aqui, como se levantam os opositores
para colocar dúvida em nossos corações de quem somos diante de Deus. E é aí, diante dessas circunstâncias desfavoráveis, que nós precisamos estar bem definido quem nós somos diante de Deus. Porque aí pode vir a crítica, pode vir o comentário que for, a situação que for, não vai entrar no meu coração. Porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Quando você está aí diante de uma missão que o Senhor te confia, te confiou, pode ter certeza que o inferno inteiro vai se levantar. E muitas vezes é dentro da nossa casa, é no meio dos nossos. E aí hoje eu me lembrando de um texto que está lá em Marcos 6, onde Jesus, ele pregava em Nazaré, e aí aqueles olharam, mas não é esse? Filho de Maria? Filho de José, o carpinteiro? Quem é ele? Ele não teve honra na própria casa, na própria terra. Muitas vezes acontece conosco. Às vezes a desonra vem no meio dos nossos. Os opositores muitas vezes estão no meio dos nossos. Mas quando nós sabemos quem nós somos diante de Deus, o propósito na qual Ele tem conosco na terra, porque tem propósito. E nós viemos com o objetivo, e se temos cumprido ou não esse propósito, é responsabilidade minha e sua, porque nós temos um chamado. E o chamado que Deus tem comigo, talvez não seja o mesmo que tenha com você, mas nós temos um chamado. E quando nós temos bem definido quem nós somos e nos olhamos no espelho, nós não vivemos de rótulo, porque é muito difícil nós sermos quem nós não somos, porque existe um trabalho para vestir uma capa, colocar uma máscara, porque aí fora existem muitos rótulos, mas nós precisamos saber quem eu sou, quem você é. Porque Deus tem algo diferente com cada um de nós, e eu não preciso me comparar com ninguém, eu não preciso ser ninguém, eu sou eu, e Deus vai nos usar da forma que nós somos. Nós precisamos estar bem definidos. Nós estamos no início desse ano de 2021. E Deus tem pressa, igreja amada do Senhor, Deus tem pressa de promover aquilo que Deus tem através de cada um de nós. Chega! Nós estamos num propósito de oração muito lindo pela igreja, pelo despertamento da igreja, para que cada um possa assumir o seu papel como membro deste corpo, aonde tem um só cabeça, que é o Senhor Jesus. Mas tem o ouvido, tem a mão, tem a unha, tem o dedo, tem o pé. E cada um tem a sua função. E todos juntos estão caminhando para a mesma direção, que é para o crescimento, para que o reino do Senhor seja propagado. Para que através da imagem refletida, através de nós, possa refletir Cristo. É isso que Ele espera de mim, de você. Que a imagem dEle seja refletida através de nós. E a gente tem visto hoje, para que não seja, para que a gente não venha a ser repetitivos, quanto relativismo. Quantas coisas têm dominado a mente, o coração das pessoas. Não, o Senhor não mudou. As regras continuam as mesmas. A ética cristã é a mesma. E a gente precisa fazer com que essa essência não venha acabar em nós. Nós precisamos hoje, urgente, agora, saber quem nós somos. O propósito na qual o Senhor nos escolheu. Não importa como foi o seu 2020.
Não importa o que você deixou para trás, o que você deixou de fazer. Nós estamos no ano novo. E o Senhor espera atitudes novas ao nosso respeito. Jesus teve a sua identidade sustentada no seu relacionamento com o Pai. E é por isso que ele era capaz de desempenhar qualquer papel. O rei sem se ensoberbecer. E o servo sem se sentir humilhado. Só alguém que sabe quem ele é e que sabe o propósito na qual ele foi chamado, ele é capaz de ser rei sem se ensoberbecer e ser servo sem se sentir humilhado. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Nós falamos aqui na EBD, primeira EBD do ano, domingo passado, sobre o caráter cristão, sobre a maturidade, que é a essência da vida cristã. E a gente precisa saber que na nossa vida existe um processo, e que as etapas não podem ser interrompidas. Que o processo ele existe para que eu e você alcancemos o propósito. O Senhor está nos preparando e eu preciso me submeter. Eu preciso saber quem eu sou, para onde eu vou, qual o propósito que o Senhor tem para comigo. Jesus é o nosso maior exemplo, pois ele sabia quem ele era. E glória a Deus que ele sabia quem ele era. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele cumpriu o propósito dolorido. E nós estamos aqui, glória a Deus. Mas olha só, no começo do ministério de Jesus, naquele período onde ele se retirou ali e fez aquele jejum de 40 dias, o adversário tentou fazer com que ele se confundisse em relação à identidade dele. Eu ouvi essa semana isso, eu achei tão interessante. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Não foi isso que Satanás fez com Jesus? Ele colocou em dúvida a identidade de Jesus, da mesma forma que ele faz hoje comigo e com você. Se tu és o Filho de Deus. E lá no final também, ele disse, no final do ministério de Jesus: se tu és o Cristo, quando ele ali estava diante na cruz, diante daqueles dois homens que estavam ali ao lado dele. Se tu és o Cristo, salva a ti e a nós. Até o último momento, ele tentou lançar dúvida no coração de Jesus. Sim, mas ele tinha convicção, e glória a Deus por isso. Por isso nós estamos aqui, porque ele cumpriu o propósito na qual Deus tinha com ele. E quantas vezes os propósitos que Deus tem comigo e com você são interrompidos? Porque muitas vezes nós temos dúvida de quem somos. Muitas vezes nós oscilamos. E muitas vezes nós não sabemos o que Deus na verdade tem conosco na terra. Qual é o propósito que Ele tem comigo e com você? E muitas vezes os planos dele, os propósitos que ele tinha comigo e com você, muitas vezes são interrompidos. Porque nós fazemos muitas vezes isso com as nossas próprias mãos. Mas hoje ele está nos dando a oportunidade de reparar aquilo que só eu e você podemos. Nós temos um chamado. E se não estamos exercendo esse chamado, nós temos responsabilidade nisso. Lembre-se, resgatando a sua identidade. Lembre-se quem você é nele.
Eu estava me lembrando hoje, enquanto eu estava me arrumando, e eu já contei aqui, numa outra oportunidade, que o Senhor, Ele vem tratando conosco e às vezes a nossa memória ela é muito curta. E eu me lembrei de um fato que ocorreu quando nós assumimos aqui há 14 anos atrás. Eu tinha feito um propósito com ele de que se o meu esposo fosse chamado e assumisse um concurso público, que ele já havia passado em 2, assumiu um, e o alvo dele era o outro. Os anos se passaram e a gente já tinha até esquecido disso. E eu também tinha me esquecido que eu tinha feito um propósito com o Senhor, de que quando ele assumisse, eu abriria mão da minha vida secular, da minha profissão, para estar inteiramente na obra dele. Eu que trabalhava desde os 15 anos de idade. Eu não sei se tem aqui alguém que é muito antigo aqui em Sobradinho, mas o meu primeiro emprego foi numa loja ali na quadra 8, na Brutus Baby. Não sei se você lembra. Era uma loja só de artigo infantil e eu trabalhei ali. Eu não tinha 16 anos completo. E foi muito difícil para mim fazer esse propósito diante de Deus e eu cumpri. Quando nós assumimos aqui, ele já tinha uma semana assumido esse novo emprego que ele tanto almejava. E algum tempo depois eu abri mão da minha profissão para estar inteiramente na obra do Senhor. Resumindo a história, que ela é extensa e o foco não é esse, eu fui fazer seminário, porque eu queria realizar aquilo na qual o Senhor tinha comigo com excelência. E eu precisava me aperfeiçoar. E me matriculei no seminário da Igreja de Deus, no Plano Piloto. E ali foram 4 anos. 4 anos onde o Senhor me tratou de uma forma especial. E eu lembro que, num período desses 4 anos, o Wilson, hoje eu posso contar, né? Porque passou, Deus tratou. Ele não entendeu muito na época aquilo que Deus tinha na minha vida. Porque existe um rótulo que todos têm que ser funcionários públicos. Principalmente Brasília, onde todo mundo estuda. Eu estou contando o meu testemunho pessoal. Testemunho é pessoal, aquilo que Deus tem com cada um. Deus não tinha um emprego público para mim. Ele vem de uma família onde todos são funcionários públicos, onde todas as mulheres têm a sua independência financeira. E claro, um homem que ama a sua esposa, ele almeja o melhor para ela. E no coração dele, ele estava fazendo o melhor para mim, me incentivando a estudar. E ele não queria que eu escolhesse, eu não tinha um curso superior, e escolhi logo fazer teologia. E ele falou assim, eu preferia que você escolhesse uma outra cadeira, eu não queria que você fizesse teologia. E não houve acordo entre nós. E chegou um determinado momento que houve um conflito. E eu falei, Senhor, o Senhor não é Deus de confusão. Se o Senhor tem isso comigo, o Senhor vai mudar o coração do meu marido. E aí um belo dia eu tranquei minha matrícula. Fui lá na secretaria, era o pastor Heleno, o bispo Heleno, que era o reitor. E ele falou assim, pastora, na época eu não era pastora, irmã Ellen, tem certeza da sua decisão? E eu chorei. E as minhas lágrimas ali foi a minha resposta de que eu não estava fazendo aquilo de coração. E eu me matriculei ali no cursinho, que hoje eu moro em frente a esse cursinho, que hoje é a faculdade Anguera. E ali era um cursinho preparatório para concurso. E foi caro, ele investiu caro em mim. E eu me sentia na obrigação de ir, porque ele estava investindo.
E cada vez que eu me sentava ali, e eu começava a estudar aquelas matérias, eu falava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu chorei muito, muito, cada vez que eu ia. E um dia eu entrei num propósito, eu falei assim, Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei aquilo que o Senhor tem para comigo. Eu quero o que o Senhor tem. E Deus tocou no coração dele. No dia da minha formatura, eu lembro que estava uma chuva. Algumas pessoas daqui foram. E ele foi contrariado, porque eu acho que ele queria que eu recebesse ali o canudo de psicóloga. Recebesse qualquer outro canudo, menos de teologia. E Deus mudou o coração dele. A partir do momento que ele entendeu como sacerdote, como cabeça, o meu ministério fluiu. A partir do momento que ele me liberou, aí, o Senhor está falando neste lugar. Ele me liberou para que o Senhor pudesse realizar aquilo que Ele tinha na minha vida. Logo depois disso, eu fiz exame ministerial e tantas outras coisas aconteceram. Eu fui numa consulta semana passada e a médica virou para mim, tá dando microfonia aqui, ó. A médica virou para mim e falou, qual a sua profissão? Porque eu estou com uma alergia nas mãos. Talvez ela pensou que eu fosse, se não tivesse no meio da pandemia, né, Josiane? Que eu fosse professora, que escrevesse muito no... E eu falei, eu sou dona de casa. Porque o meu ministério não é profissão, é sacerdócio. E eu disse, eu sou dona de casa. E ela falou, que maravilha. Porque hoje quando você diz quem são aí as donas de casa, você é um ET. Quê? Porque hoje as mulheres têm que ter uma profissão. Glória a Deus as que têm, porque Deus tem isso para elas. Deus não tinha mais isso comigo. E a partir do momento que ficou muito resolvido no meu coração, que eu me submeti, porque não foi fácil estar na dependência exclusiva de Deus. Sabe, você não ter mais o seu salário no final do mês? Você querer comprar suas coisas e não poder? Deus foi tratando. Eu estou falando de fatos de 14 anos, aonde o Senhor vem tratando. E o Senhor promove. O Senhor realiza coisas grandiosas a partir do momento que nós entendemos aquilo que Ele tem para conosco. Se Deus tem uma vaga em concurso público para você, estude, porque Deus vai fazer. Meu marido passou em 2 e assumiu aquilo que ele queria aos 55 anos de idade. A meta dele, o sonho dele, ele passava aos 15 anos de idade, onde ele trabalha hoje, ele dizia, eu vou trabalhar um dia aqui. Os anos se passaram e aos 55 anos ele assumiu. E ele já pode aposentar. Há 2 anos, há 3 anos ele pode, ele não quer. Deus faz isso quando nós sabemos aquilo que Deus tem conosco. Queira aquilo que Deus tem para você. Lembre-se quem você é nele. Se eu não sou o que Deus pensa a meu respeito, eu não vivo o que Ele tem a meu respeito. Que profundo isso. Essa frase não é minha. É uma frase de um autor desconhecido. Eu procurei quem foi essa pessoa. Se eu não sou o que Deus pensa a meu respeito, eu não vivo o que Ele tem a meu respeito. Nós precisamos lembrar de quem nós somos diante dEle, de onde Ele nos tirou, dos processos que nós já passamos e de onde Ele quer nos colocar. Porque talvez o lugar aonde Ele tem para te colocar, talvez você nunca sonhou, talvez você nunca imaginou. É este lugar que Deus tem para você.
Mas existe um processo. E eu espero que você esteja entendendo aquilo que o Senhor está falando. Porque é algo muito profundo e especial que Ele preparou para mim e para você. Aceite, 2. Aceite todos os propósitos de Deus para a sua vida. Nós precisamos aceitar. Eu tinha 2 opções. Ou eu continuava na minha profissão, eu trabalhava no hospital, ou eu aceitava aquilo que Deus já havia colocado no meu coração. Mas espera aí, pastora, mas foi a senhora que fez o propósito. Mas antes do propósito nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus. Porque Ele sabia que eu estaria aqui hoje, dia 10 de janeiro de 2021. Esse propósito nasceu no coração dele primeiro, e eu aceitei. E eu renunciei para fazer a vontade dele na minha vida. Aceite ser quem você é. E aí eu me lembrei de uma história de 2 irmãos. E está aqui, se você quiser acompanhar, nesse mesmo livro que nós lemos, lá no capítulo 27. 2 irmãos chamados Esaú e Jacó. Esaú lá atrás, ele vendeu a primogenitura dele. O que ele tinha de mais precioso, que era a bênção que ele iria receber por ser o irmão mais velho. Ele vendeu, ele trocou por um prato de lentilha. Ele não deu valor, ele não deu importância àquilo que o Senhor tinha dado a ele. Quantas vezes nós estamos trocando por um prato de lentilha e nós não estamos valorizando aquilo que o Senhor confiou a Esaú, confiou a você, não foi a Jacó. E lá na frente a gente vê no capítulo 27 que chegou o momento dele receber, mas lá atrás ele tinha aberto mão. E aí o pai dele, Isaque, chama Esaú e fala: olha, é chegada a minha hora, eu quero te abençoar, prepara lá um guisado e vem me servir. A mãe dele, Rebeca, ouviu tudo aquilo e chamou Jacó: vem cá, meu filho, aconteceu isso, isso e isso, e eu quero que você vá no lugar do seu irmão. E ali ela preparou o guisado, e ele questionou com ela: mãe, mas o meu irmão é cabeludo. Ele era caçador, ele era cabeludo, ele era forte. E ela falou assim: olha, pode deixar comigo. Ela pegou ali aquele pelo do animal, colocou ali, disfarçou em Jacó, e Jacó foi ter com o pai dele. Ele já não enxergava mais. E interessante, acompanha aí, capítulo 27, versículo 15. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó em seu filho menor. Ele estava com a roupa de Esaú, mas ele não era Esaú. Jacó vestiu a roupa de gala de Esaú, mas isso não fez com que ele se tornasse Esaú. No 22, então se chegou Jacó a Isaque, seu pai. No 22, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Você está entendendo? A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E ele pergunta: é você mesmo, meu filho? Quando nós não assumimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos sempre querer o que Deus não tem para nós. E a gente pode até ficar parecido com o que a gente quer, com o que a gente idealiza, mas a gente vai continuar sendo quem nós somos. Então é mais fácil aceitar quem nós somos. É mais fácil a gente assumir quem nós somos. E nós temos valor.
você saiba que você tem valor, que você tem importância para estes membros, para este corpo, aonde o cabeça é o Senhor. Você é um membro especial. Hoje, essa semana eu postei, eu acho que no grupo das meninas de mentoria, que nós devemos parar de nos comparar com os outros. E a gente precisa olhar para nós e saber das qualidades, do potencial que nós temos. Porque você tem valor. Como lembrarão de você? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque eu acho que o legado que nós estamos construindo na Terra é muito importante, é a história da nossa vida. Que história é essa que está sendo escrita por mim e por você? Você está prestando atenção naquilo que o Senhor está falando? Eu não sei se você está entendendo na mesma profundidade que eu entendi, mas rasgou meu coração essa mensagem. Que história é essa que nós estamos escrevendo de vida na Terra? Como nós vamos ser lembrados por alguém sem identidade? Alguém que veio ao mundo, passou por essa vida e não mostrou para quê? Porque não assumiu aquilo que Deus verdadeiramente tinha para ela. Que viveu para si mesmo. Que não fez nada relevante. O que você tem feito de relevante? Deus lhe criou para você adorá-lo. Deus te criou para você ter comunhão com Ele e com os outros. Porque ninguém vive sozinho nessa terra. Não é bom que o homem viva só. O Senhor nos fez para nos relacionarmos. E hoje foi dito aqui no final da EBD que aqui é uma família. E que às vezes a gente vê que o discurso é muito bonito, mas na prática a gente vê que é cada um por si. Eu acho que essa pandemia nos proporcionou que nos conhecêssemos melhor. Porque diante do distanciamento social, a gente pôde nos aproximar, porque nos reinventamos. Através dos grupos de mentoria, nós nos conhecemos melhor. E a gente precisa estar nos relacionando com esta família na qual o Senhor nos concedeu. Existem várias formas de nos relacionarmos. É convidando uma amiga para tomar um café. Coloque aí os seus dotes culinários. Faça um bolo gostoso. E convide uma irmã que você não tem muita afinidade para tomar um café com você. Pastor, eu não sei fazer bolo. Então convide alguém para ir na padaria, tomar um café da manhã juntos. Prepara um churrasco, né, Anderson? Com o preço da carne, Jesus. Tem que juntar as panelas, né? Mas a gente precisa estar se relacionando. A gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos. Você sabe o nome de todo mundo daqui? Você conhece todo mundo pelo nome? Ou você diz, irmã? Todo mundo é irmã. Ô irmãzinha, meu Deus, não faça isso. É uma forma carinhosa, mas ao mesmo tempo é um diminutivo. Que às vezes as pessoas entendem dessa forma. É tão bom quando a gente chama as pessoas pelo nome, a gente valoriza quem ela é. Porque ela tem uma identidade, ela tem um nome. E todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Deus nos chamou para adorá-lo. Para termos liberdade para adorá-lo. Para termos comunhão com Ele e com as pessoas. O Senhor nos chamou para servi-lo com os nossos dons
e os nossos talentos. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Os dons e os talentos é para servi-lo, para que o nome dele seja engrandecido. Pastor, eu não sei fazer nada. Sabe? Você foi chamado e chamada com um propósito. Existem mulheres aqui que têm o dom da hospitalidade, que elas te acolhem, né, irmã Josefa? Te acolhem e você se sente ali, filha, amada, acolhida, e come, e serve, e sai. Isso é um dom, hospitalidade. Cada um aqui tem o seu valor. Não saia daqui hoje se sentindo que não é ninguém, que você não tem valor nenhum. Não deixe o adversário soprar isso no seu coração, no seu ouvido. Deus lhe criou para você crescer num relacionamento com Ele. Que você possa sair das margens do rio e alcançar lugares profundos. O Senhor tem lugares profundos este ano de 2021 para mim e para você. E que você possa ter sede de Deus. Que você possa ter sede. Seja cada dia apaixonado por este Deus, apaixonada por este Deus. Que você queira um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque cada vez que nos relacionarmos com Ele, mais entenderemos quem somos diante dEle. E o propósito na qual Ele nos chamou. Isso precisa estar bem resolvido para que a gente avance, para que a gente seja promovido de etapa. Essa etapa de falta de entendimento, de conflito interno precisa ser vencido, porque o Senhor tem outros níveis para mim, para você. Deus lhe criou para você contagiar pessoas. Porque a imagem que é refletida através de você é o brilho do Espírito Santo. Eu glorifico a Ele por tudo que Ele tem nos proporcionado. Por esta igreja linda, tão acolhedora que é a igreja de Deus no Beija-Flor. Que precisa dos seus ajustes, sim. Não é uma igreja perfeita como nenhuma outra é. Mas nós já avançamos. E se você não está acompanhando o ritmo, avance. Porque Deus tem pressa. Muito mais rápido este ano vai passar. As coisas irão acontecer com mais velocidade ainda. E você precisa entender isso. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Aquilo que Ele tem através de você. Para que você não fique para trás. Para que você avance. Para que você assuma o que Ele tem para a sua vida. E saia desse embaraço que muitas vezes nós nos encontramos. Quem sou eu? O que Deus tem para mim? Vejo todo mundo avançando, Deus usando e eu estou aqui. Você está aí porque você quer estar. Porque o Senhor quer ter um relacionamento íntimo, especial com você. Eu quero encerrar, antes de orar por você, eu quero citar aqui uma outra frase. Essa aqui eu descobri quem é o autor. É um bispo anglicano, John Mason, que diz assim: nunca ninguém se tornou grande por imitar. Imitar é limitar. Não seja a cópia de outra coisa. Deixe a sua própria marca. Ouse ser quem você é. Ouse ser quem você é. Porque imitar é limitar.
Se coloque em pé. Eu quero orar com você, por você. E você que se sente talvez sem rumo, sem direção. Talvez você se sinta aí sem utilidade. Ou talvez em algum momento da sua trajetória você até mesmo assumiu em algum momento. Mas por alguma razão você deixou de assumir aquilo que o Senhor tinha para você. Eu quero orar por você em especial e dizer que você tem valor e que Deus tem algo lindo e especial para a sua vida e você precisa assumir e descobrir quem você é diante dele. Eu quero que você feche os teus olhos. É um momento seu com o Senhor. É um momento especial que o Senhor está nos concedendo e que talvez essa oportunidade nós não teremos. E se você talvez não tem força nem para orar, talvez você necessite de uma oração especial, de alguém que vá aí onde você está, abrace com você. A vontade é essa, né? De abraçar. Mas alguém que esteja aí junto de você, para orar com você. Tem os diáconos, diaconisas ali, ó. Levante a sua mão onde você estiver. E alguém vai aí orar com você. Não precisa você vir aqui na frente. Muitas vezes eu percebo que as pessoas se sentem intimidadas, expostas, por estar sendo gravado ao vivo. Fique aí, aonde você está. E se você necessita dessa oração especial, para que você rompa ministerialmente, para que você rompa diante do chamado que Deus tem com você, nós temos aqui intercessores para te ajudar em oração. O Senhor não quer que nenhum impedimento interrompa aquilo que Ele tem em você e através de você. Saiba que você é único, que você é única e que você tem valor, que você é um membro importante neste corpo, aonde o cabeça é o Senhor. Talvez você não tenha conseguido romper, talvez você não tenha conseguido se aperfeiçoar como o Senhor tem requerido de você. Nós queremos orar por você. Levante a sua mão. Olha aí, diaconisas, diáconos. Esteja aí ajudando cada um, auxiliando cada um, clamando por cada um. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez você não saiba ainda qual é o propósito que Deus tem com você. O Senhor quer te revelar. O Senhor quer que você tenha momentos de qualidade com Ele, porque Ele irá falar com você. Ele irá esclarecer tudo aquilo que talvez você não esteja entendendo. Toma, Deus, a tua igreja nas tuas mãos. Toma o teu povo, Senhor Jesus amado, que muitas vezes tem se acovardado, que muitas vezes não tem entendido, por negligenciar o relacionamento contigo, ó Pai. Por muitas vezes se basear nas circunstâncias, naquilo que tem acontecido, ó Pai amado, no externo. Mas em nome de Jesus, o Senhor possa ungir os olhos, ó Pai, a mente de cada um. Que cada um possa entender que nós fazemos é para Ti, que nós precisamos agradar a Ti primeiro. Porque é o Senhor que conhece os nossos corações, que conhece as nossas limitações, que conhece quem somos, ó Pai.
E que em nome de Jesus, quantas vezes nós estamos com excesso de preocupação com o relatório do outro, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, que o Senhor possa desfazer todos os rótulos nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa dar maturidade à tua igreja, em nome de Jesus, como temos falado sobre maturidade, como temos falado de posicionamento, que cada um nesta noite possa se definir e entender quem é diante de ti e o propósito na qual o Senhor tem com cada um. Nós te louvamos, ó Pai amado, nesta noite. Agradecemos e engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Nós estamos aqui diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que tem agido em favor dos teus, que tem agido em favor da tua igreja. O Senhor tem falado de uma forma tão especial. O Senhor tem falado de uma forma, Pai, tão doce, tão suave. Obrigada, Senhor Jesus, por se importar com a nossa condição, por se importar com o estado da tua igreja. Que este ano de 2021, hoje é apenas o segundo culto do ano, o segundo domingo do ano, Pai. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Promova o teu sobrenatural, Pai. Nós louvamos aqui no início que a tua unção tem poder de despedaçar toda barreira, que a tua unção tem poder de penetrar os corações, de levar a cura, o entendimento, o constrangimento, ó Pai. Desperta a tua igreja, que cada um possa assumir verdadeiramente o que o Senhor confiou a cada um, que a sua igreja possa entender o valor que tem diante de ti, e que a tua igreja possa exercer aquilo na qual o Senhor confiou. Nós te glorificamos, ó Pai. Engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Tudo que és poderoso para mudar o quadro, ó Pai, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor não age com força nem violência, mas eu tenho convicção de que o Senhor está encontrando corações disponíveis nesta noite. Que o Senhor possa promover aquilo que o Senhor preparou e entregar, ó Pai amado, de acordo com a disponibilidade que cada um esteja dando. E que em nome de Jesus a tua igreja venha crescer muito mais do que tem crescido, venha ser próspera muito mais do que tem prosperado, e que o Senhor encontre trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Podeis assentar nesse mesmo espírito de louvor e adoração. Diante do meu testemunho, sabe o que eu fico a pensar? Se eu não tivesse renunciado, se o meu esposo não tivesse aceitado o que Deus tinha para ele, nós não tínhamos assumido aqui. Deus estaria operando grandes coisas, porque quando um não quer, Ele envia quem quer, porque a obra é dele. Ele teria enviado outro, mas a obra era conosco. E eu glorifico a Ele por termos tido entendimento e aceitado a vontade dEle nas nossas vidas, por ter existido concordância entre nós e Ele ter me abençoado. Como isso é importante, e que você possa refletir, que esta mensagem possa estar durante toda a semana falando ao seu coração. Porque nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós e sermos aquilo que Ele quer que sejamos, não o que os outros querem, mas aquilo que Ele quer.
Eu não bati de frente com ele, porque ele é o sacerdote. Mas eu fui para o joelho, para aquele que pode resolver. E aquele que resolve ministrou o coração dele. E ele me liberou. Houve uma liberação para que Deus pudesse promover. Eu não sei em que sentido Deus está falando com você através do meu testemunho, do que a gente viveu. Mas se você precisa liberar algo, libere. Para que as coisas possam fluir na sua vida, na vida do seu cônjuge. E eu quero nesta noite perguntar, tanto para os que estão presentes, como aqueles que estão nos assistindo, se tem alguém que queira hoje assumir de volta aquilo que deixou para trás, que queira hoje reconciliar com o Senhor, ou que queira assumir pela primeira vez, talvez, não houve talvez uma quebra de aliança, mas que você hoje entende, hoje você tem um entendimento, como um dia eu tive, porque filho de crente não é crente. Eu tive o meu momento, meu filho teve o momento dele, meu marido teve o momento dele, e cada um tem o seu momento diante do Senhor. Se tem alguém aqui, se tem alguém aí em casa, se manifeste onde você estiver, para que a gente possa orar por você. Tem alguém no chat que vai estar anotando o seu nome, coloque aí o seu nome, eu aceito, para que a gente esteja orando por você. Muito mais Deus irá realizar. Olha, nós estamos em propósito de oração, para que as muralhas venham ser despedaçadas. E olha, são 21 dias de jejum e oração. Que você se prepare, igreja, para aquilo que o Senhor está preparando para conceder para a igreja de Deus no Beija-Flor. Que você se conecte, que você interaja, porque a igreja está em movimento e você precisa se movimentar também. Nós vamos orar por essas pessoas que irão assistir, que terão acesso a esta mensagem, porque nós cremos que a palavra, ela não volta vazia. Senhor Deus, nós apresentamos, ó Pai amado, cada vida que nós cremos que serão impactadas, que irão se render através dessa palavra que é tua, Pai. E que em nome de Jesus, é na autoridade que há no teu nome, o Senhor possa, Pai amado, fortalecer as estruturas de cada uma dessas pessoas, repreendendo tudo aquilo que o adversário tem projetado. Que seja verdadeiramente um ano novo, de decisões, de comportamento diferente, de novas atitudes. E que em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Amém, amém. Faça assim para a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Mas somente aqueles que têm um chamado, que entenderam que têm um chamado, possam dizer: amém. Glória a Deus. Amém.